Boa noite a todos e a todas, que a paz de Cristo esteja conosco. Quando a gente pensou esse tema, talvez por uma dificuldade que hoje em dia a humanidade está passando. Basicamente, a gente está muito preocupado com o ter, né? E menos preocupado com o ser. Eu acho que essa talvez seja a grande dificuldade que nós encontramos no dia de hoje. Por isso esse tema, meu reino não é deste mundo. No Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33 e 36, Pilatos, naquele momento em que Cristo se preparava para o seu Calvário, Pilatos entrou e perguntou. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. O que será que Cristo quer dizer para nós com essa mensagem? Qual é? Porque todas as vezes que Cristo ele falava alguma coisa, ele falava como mestre. Ou seja, ele queria ensinar alguma coisa às pessoas. Então o que ele quer ensinar basicamente nesse ponto? Ele quer ensinar essencialmente que a nossa passagem pela terra é uma passagem apenas de aprendizagem, mas não de apego. Estamos aqui para aprender, mas não para nos apegarmos às coisas da terra, porque aqui é apenas uma passagem. Esse é o grande sentido da mensagem do Cristo, quando diz que o reino dele não é deste mundo. O reino dele não é deste mundo porque a terra é um lugar de aprendizagem, de evolução. Nós estamos aqui para isso. E essa atenção que nós temos que dar para as questões materiais, ela só serve ao ponto da nossa evolução. Se passar disso, ela começa a nos prejudicar. Portanto, a matéria é fundamental no nosso processo evolutivo. Ela não é fundamental em si, ela é apenas um meio, ela não é o fim. Então, a matéria para nós é apenas um caminho para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é exatamente esse. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, qual seria então essa vida para Jesus? Essa deveria ser a grande meta da humanidade e a sua maior preocupação. Todas as máximas se reportam a esse grande princípio. Porque, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui porque queremos passar para o plano de lá. Né? Não imediatamente, porque ninguém quer fazer isso amanhã, né? A gente quer demorar um pouco mais por aqui. Né? Todo mundo quer viver um pouco mais. Mas todo mundo está aqui vivendo mais, querendo viver mais, mas pensando na nossa preparação para a vida do lado de lá. Esse é o nosso objetivo aqui. Portanto, o nosso objetivo aqui não é acumular bens materiais. Ele é um mecanismo de evolução espiritual. Ele não pode ser o contrário. Cada mensagem do Cristo é interessante, porque às vezes a gente tem que refletir. Quando ele diz se alguma coisa faz mal, nós temos que jogar aquela coisa fora, ou se um braço te faz mal, corte o braço, é claro que é um sentido figurado. Eu tenho que rever as minhas posições. Ele sempre está chamando a gente para rever as nossas posições. Então, nesse caso específico, rever as minhas posições sobre a questão material. Ela só faz sentido se ela fizer bem para a minha evolução espiritual. Caso contrário, eu tenho que começar a repensar o meu comportamento. Porque aquele bem, ele pode ser um empecilho para a minha evolução espiritual. E é para isso que nós estamos aqui. A vida futura é o dogma que é o eixo do ensino de Cristo. Tem que ser o ponto de mira dos homens. Só ele justifica as anomalias da vida na terra e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Porque todas as vezes que nós somos injustiçados, eu acho que todo mundo passa por esse processo, seja de forma dolorosa ou menos dolorosa, cada um encara a sua dor de uma maneira diferente, isso é muito pessoal, né? Mas todos nós passamos por dificuldade. E essas dificuldades, elas fazem parte do nosso processo evolutivo.
Elas não foram colocadas acidentalmente, elas fazem parte desse processo. Então, quando eu tenho essa dificuldade, eu tenho que ver como que eu vou sair dessa dificuldade. E quantas vezes nós nos perdemos nas nossas próprias dificuldades? Exatamente porque nós não temos esse princípio como o eixo da minha vida. Meu reino não é deste mundo. Então, se a gente colocasse essa frase do Cristo como referência, boa parte dos nossos problemas seriam, pelo menos, encaminhados. Não diria resolvido. O Divaldo Franco tem uma frase interessante, que ele fala, quando uma pessoa me ofende, ele fala assim, quando a pessoa te ofende, você esquece? Ele fala, claro que não, né? Isso é um problema da memória. Memória eu não esqueço. O que eu faço é buscar perdoar. Porque a memória é um fenômeno. Então, ou seja, quando eu tenho dificuldade, essa dificuldade não é que eu vou esquecer, mas eu vou trabalhar no sentido de melhorar esse comportamento. Tá? Tem outra oportunidade, que a gente estava aqui nesse plenário, a gente tinha colocado exatamente essa questão, quer dizer, o perdão. Tá? O perdão não é eu esquecer porque eu não consigo, mas é eu perdoar, que é diferente, ou seja, não desejar naquela pessoa aquela coisa ruim, trabalhar para que possa reconciliar. É isso que é a verdadeira modificação de comportamento, porque a minha memória ela está presente. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Porque, veja bem, se a gente observar, não só de agora, mas de há muito tempo, os Espíritos sempre se manifestaram. Isso não tem nenhuma novidade na manifestação espiritual. O que a doutrina fez, foi, na verdade, foi disciplinar e codificar. Quando nós tivemos lá, se a gente pegar o Antigo Testamento, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ora, obviamente, ali nós temos um insight espiritual. Então, essa coisa vem acontecendo lá desde que o homem está presente na Terra. Essa comunicação do nosso mundo material com o mundo espiritual é uma coisa que, desde o momento que o homem está presente na Terra, do ponto de vista racional, esse processo está acontecendo. E nós temos que perceber ele. E aí isso dá elementos para fortalecer a nossa fé. Porque a nossa fé ela vai se fortalecendo na medida em que a gente vai percebendo que essas coisas são reais. Tá? Ou seja, então, o mundo espiritual não é uma coisa muito longe, está no nosso lado, no nosso dia a dia. Todo dia experimentamos fenômenos espirituais. Basta a gente abrir um pouco mais o nosso olho. Não está lembrado aquela frase do Cristo que diz, às vezes tem gente que tem olho, mas não consegue enxergar. Então, ou seja, nós temos que estar aberto, portanto. A manifestação espiritual o tempo todo ela está acontecendo. E como nós estamos aqui no momento de passagem, o próprio Cristo disse, em algum momento do Evangelho, que às vezes nos preocupamos demais com a vida material, ao ponto de esquecermos a vida espiritual. E aí ele faz uma analogia. Olha, se Deus alimenta os pássaros com a natureza, não vai alimentar os seus filhos? Quer dizer, ou seja, então se nós ampliarmos um pouco mais nosso horizonte, tivermos uma fé um pouco mais consistente, essas coisas serão superadas. Agora, isso é uma construção. É importante sempre dizer isso. Essas coisas não nascem, elas são construídas. E é a nossa trajetória que vai construir isso. E é uma trajetória sempre individual, um caminho individual. Na outra mensagem do Divaldo Franco, ele fala exatamente sobre isso. Perguntado sobre qual é o papel do pai com os filhos, ele fala, o papel do pai e dos filhos é orientar, mas o filho tem que caminhar sozinho. Porque às vezes a gente tem aquela obsessão, quer dizer, eu sou pai, tenho 2 filhos, também naquela idade talvez mais complicada, que o pessoal fala, eu tenho uma filha de 13 e um filho de 17. Quer dizer, então a gente sabe muito bem como é que eu vou trabalhar com essa diversidade de gerações. Quer dizer, mas o papel é exatamente o quê? O papel é essa orientação. O Divaldo fala, por mais que um pai ame seu filho, ele não pode caminhar por ele. Ele pode dar caminhos, ele pode dar orientação, agora o caminho é dele. Nessa palestra que ele fala isso, que ele faz essa afirmação, eu lembro que ele dá um exemplo bem interessante, de um pai que obrigou o filho a fazer determinado curso superior, a contragosto do filho, e aí o filho fez o curso, e aí depois ele termina o curso, vai lá e entrega o diploma para o pai, está aí, pai, o seu curso está aqui, aí foi fazer o curso que ele queria de verdade. Quer dizer, ele dá esse exemplo também, mas olha, a vida é da pessoa, a vida não é sua. Então nós temos que ter esse desprendimento. Isso é uma presença material muito forte, quando eu quero que o outro caminhe de acordo com o que eu penso.
Então, a minha caminhada ela é solitária. Agora, ela é solitária, mas acompanhada das pessoas que estão à minha volta. Né? Aí exatamente é a solidariedade que é diferente. Então, temos que ser solidários, mas a minha caminhada ela é solitária. Eu vou evoluir ou não vai depender de mim, acompanhando exatamente, né, dessa relação que eu tenho com as pessoas. Portanto, a vida corpórea aqui, ela se torna uma simples passagem, breve estadia num país ingrato. Então, ou seja, quando nós falamos que a nossa dificuldade aqui na Terra, ela é comum, porque já foi dito no Evangelho segundo o Espiritismo, que a felicidade não é deste mundo. Portanto, aqui continua sendo nosso local de passagem. Então, nós vamos ter essas dificuldades. Né? Agora, nessa passagem, o nosso desafio é, nessa passagem, o que eu estou fazendo? Nessa passagem, como é que eu estou caminhando? Nessa passagem, qual é a minha relação com as pessoas? Porque eu sempre gosto de lembrar, se nós pegarmos a mensagem do Cristo, né, se nós pegarmos os 10 mandamentos, e quando Cristo reduz esse mandamento a um, amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, quer dizer, aí nós temos exatamente a essência da nossa relação. Ora, se nós pegarmos os 10 mandamentos, quer dizer, 7 deles é relação com as pessoas. Os 3 primeiros é a relação nossa com Deus. Os outros 7 é a relação com as pessoas. Então, Cristo está chamando a gente para a gente modificar o nosso relacionamento com as pessoas. Nós não vamos chegar a um estado evolutivo, nós não vamos alcançar um estágio evolutivo superior, né, tendo relações conflitantes ou desgastantes, ou relações desonestas com as pessoas. Então, essencialmente, são as pessoas que estão ao meu lado que são fundamentais no meu processo evolutivo. E eu entender isso, é entender que isso aqui é uma passagem. Quando eu tenho essa clareza, que o meu reino não é deste mundo, e que aqui é apenas uma passagem, aí cai muita coisa, cai o meu orgulho, tá? Cai a minha empáfia, cai esse meu desejo de acumular riqueza pela riqueza. Tá? Então, tudo isso, portanto, passa a ganhar um outro sentido. E é isso que o Cristo está dizendo para nós. Quer dizer, né? Ou seja, o reino não é deste mundo, porque o nosso reino é um reino espiritual. Nós somos seres espirituais, não somos seres materiais. A matéria é apenas uma passagem, como está colocado aqui para a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda, diz lá, Deus não condena os gozos da terra. Condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Porque essa coisa eu acho extraordinária no Espiritismo, porque nós não trabalhamos com condenação. Até porque a caminhada é muito pessoal, ela é muito individual, como nós colocamos. É o livre-arbítrio, cada um faz o que quer da sua vida. Só que tudo tem causa e efeito. Eu tenho que ter clareza disso também. Né? A minha vida eu faço o que eu quero dela, é verdade. Agora, isso é uma relação de causa e efeito. Tá? Nada vai sair de graça. Então eu tenho que ter clareza disso, para depois não fazer de vítima. Que a gente gosta muito de fazer isso, a gente faz de vítima às vezes. Né? Eu não merecia isso, será? Então nós temos que tomar cuidado com isso, quer dizer, os bens, como está colocado aqui, a terra é o nosso local de evolução, não pode ser de condenação. Então, se aquilo que eu faço no planeta Terra está servindo para atrapalhar ou para dificultar a minha evolução espiritual, então eu tenho que repensar o meu comportamento. Né? Agora, isso mais uma vez é uma reflexão pessoal. Porque cada um sabe, né, e aí talvez seja a nossa dificuldade como ser humano, né, a gente tem sempre aquela dificuldade de achar não, que o errado é sempre o outro e eu estou certo. Então a gente tem, não é muito fácil fazer esse exercício. Não é muito fácil. Porque se fosse tão fácil, todo mundo fazia. Por isso que é um exercício, por isso que é uma prática que tem que ser insistente, nós temos que insistir nisso. Né? Porque se eu deixar solto, provavelmente eu não vou conseguir. Então eu preciso esforçar, olha, eu tenho que mudar esse tal comportamento, tenho que mudar tal coisa. E a relação com as pessoas ajuda isso, daí é importante a relação com as pessoas. Né? Cada um de nós aqui temos as nossas relações, quer dizer, né, eu como professor relaciono muito com aluno, e aluno do ensino superior, do ensino médio, então você tem uma diversidade muito grande, e às vezes você percebe que um determinado aluno, ele fala alguma coisa que, olha, realmente eu errei nesse ponto aqui. Quer dizer, porque então são as pessoas, portanto, que ajudam a gente a refletir, porque se eu ficar sozinho, eu vou achar que eu sou todo poderoso. Nós temos essa mania, né? Por isso que a relação com as pessoas ela é importante. Dizer, olha, calma, né? Quer dizer, você não é tudo isso que você acha que é. Então aí eu começo a perceber que essa passagem minha, ela é uma passagem importante,
ela é fundamental para a minha evolução espiritual, mas ela está ligada às pessoas que estão ao meu lado. Eu não vou conseguir isso sozinho. É uma ação individual, mas sozinho eu não vou conseguir. Porque se eu for egoísta, eu vou complicar a minha evolução espiritual. Então veja bem que as coisas estão articuladas, né? E por que a Terra, então? Aqui no livro Roteiro, de Chico Xavier, na psicografia de Emmanuel, lá no capítulo 8 ele fala, por que a Terra, né? Olha só as indicações de Chico Xavier. É onde fazemos a nossa viagem evolutiva. Eu sempre costumo dizer, já ouvi isso em outras passagens, né, tem outras palestras, né, de outros oradores, espíritas e não espíritas, inclusive, né, que nós não estamos aqui a passeio. Né? Nós não estamos aqui de veraneio, de piquenique, enfim, né? Nós estamos aqui com um propósito. E a Terra é o nosso caminho, a nossa evolução espiritual, portanto ela passa aqui pela Terra. É a nossa escola multimilenária. Ora, a gente vai na escola para aprender. Né? A gente vai na escola para aprender, pelo menos é assim que se espera. Né? Embora a gente sabe muito bem, quer dizer, né, a gente que trabalha com educação, que às vezes a pessoa vai para a escola e é reprovada. Né? Isso pode acontecer com a nossa vida também, quer dizer, nossa vida espiritual. Eu posso vir aqui para aprender e quando eu desencarnar eu posso sair pior do que eu cheguei. Isso é possível. Na condição de que eu não consegui nessa minha passagem criar ações positivas que favorecessem a minha evolução espiritual. Então eu tenho que ficar vigilante. Né? Lembra da mensagem do Cristo, vigiai e orai? Porque nós somos tentados o tempo todo, gente. O tempo todo nós somos tentados. O mundo é muito bom. Tá? Esses prazeres têm... Porque se essa coisa também não tivesse esses prazeres, quer dizer, né, seria uma coisa meio sem sal, como se diz. Né? Eu lembro assistindo um filme que é muito conhecido, talvez alguns de vocês tenham assistido esse filme, chama Hábito Negro. Esse filme relata a chegada dos espanhóis aqui na América, que provocaram aquele genocídio, né, terrível com a população indígena aqui na América, mataram milhões de milhões, né, e num diálogo entre um nativo, né, que era da civilização maia, e um espanhol, um diálogo bem interessante, era até um líder religioso, ele estava tentando falar para ele, olha, é o seguinte, você tem que converter ao cristianismo, porque senão você não vai para o céu. Aí o índio fez duas perguntas para ele. Vem cá, lá no seu céu eu posso fumar? Não. Lá no seu céu tem mulher? Não. Então vou ficar por aqui mesmo, que é melhor. Quer dizer, ou seja, então é a percepção que cada um tem da vida futura. Né? Quer dizer, nós sabemos que tem várias manifestações ou várias percepções da vida futura. Né? Nós temos o Espiritismo, que é diferente da visão católica, que é diferente da visão evangélica, que é diferente da visão budista, diferente da visão... Mas não é melhor. Isso é importante. Porque alguns conferencistas, o próprio Divaldo disse certa vez, né, que, na verdade, a religião não leva ninguém a lugar nenhum. O que leva alguém a algum lugar é mudança de comportamento. E aí independe da religião. Né? Então, independe da religião. Eu, praticamente, vejo as palavras do Papa Francisco, eu acho que nesse momento, ele cumpre um papel fundamental para ver se a humanidade fica um pouco menos agressiva. Então, ele está cumprindo um papel decisivo. Né? Por quê? Porque ele percebeu, né, que a humanidade está caminhando, né, de forma assustadora para locais problemáticos. E aí o Papa Francisco está chamando a atenção. Então, percebe, então, não é a religião, é o meu comportamento. Né? Porque, na verdade, é a forma como a gente interpreta isso. Né? Porque, na verdade, o Criador do mundo ou do universo é o mesmo. A religião, eu costumo dizer isso sempre disse, já de algum tempo, né? Que a religião ela é uma manifestação cultural dos homens para expressar aquilo que eles têm em Deus. Né? Deus não tem nenhum tipo de religião. Os homens que têm. Então nós temos que ter essas clarezas para a gente poder se relacionar, para a gente poder conviver com as outras pessoas, para não ter intolerância. Né? Se a gente observar na história da humanidade, as guerras mais violentas da história foram provocadas por motivos religiosos. É só você fazer rapidamente um apanhado da história, você vai perceber isso aí. A religião tem um peso muito grande quando é mal interpretada.
Porque as pessoas têm aquela visão preconceituosa, por exemplo, quanto os árabes no Ocidente, que isso é uma construção, a gente sabe disso, pela mídia ocidental, aquela imagem, porque árabe é terrorista. Aí eu fico pensando, gente, tem 1,5 bilhão de árabes, né? Se tiver 1,5 bilhão de terroristas, o mundo acaba. Você percebe que é uma construção maldosa, é uma construção preconceituosa. Na verdade, o islamismo é uma religião que fala do bem e da paz. Agora, você tem pessoas que interpretam de forma equivocada, como também interpretam de forma equivocada a mensagem do Cristo. Muitos já mataram em nome do Cristo por aí. Né? Então, se a gente fizer também um levantamento, nós vamos perceber isso aí. Então, a Terra é essa escola nossa, para a gente quebrar esses preconceitos, para poder trabalhar a tolerância, para trabalhar a convivência, que esse é o nosso desafio hoje. Né? A gente está cada um buscando aprofundar a sua individualidade, porque nós somos seres únicos, individuais, mas não precisamos ser individualistas. Né? Porque nós convivemos em grupo, então nós temos que ter essa noção de grupo, essa noção de que nós estamos aqui, né, para aprender. Por isso que a Terra é um educandário também, né? É um local de trabalho. Então, repare bem que a Terra, ela tem todos os ingredientes, portanto, para a gente poder desenvolver a nossa evolução espiritual. Agora, nós temos que estar atento para isso. Tá? Nós temos que estar atento aos recados, nós temos que estar atento aos sinais, tá? De que eu posso melhorar o meu comportamento. Com um detalhe importante, gente, eu acho que esse detalhe ele é fundamental para nós. Sem nos culpar, porque nós erramos. E quem diz isso é o Emmanuel, através de Chico Xavier, quando ele fala uma frase muito rápida, muito curta: a vida não dá saltos. O que ele quer dizer com isso? Né? Que a nossa mudança ela é lenta. Essa coisa de a gente querer mudar da noite para o dia, geralmente a pessoa se dá mal, porque nós não temos estrutura para essa mudança radical. Porque o processo ele é lento, ele vai acontecendo devagarinho, mas é importante que todo dia eu faça o esforço para mudar aquilo que eu acho que eu estou errado. Porque eu só vou mudar se eu achar que eu estou errado. Se eu achar que eu não estou errado, não tem como eu mudar. Mais uma vez, é uma ação individual. Então, ou seja, a Terra é para isso. Nós estamos aqui para isso, para que a gente possa ter essa aprendizagem. Né? E aí o Chico Xavier, então, ele lembra mais uma vez aquele recado que já tinha dado. Né? Não condenes a Terra pelo desequilíbrio de alguns. Tá? Então, ou seja, é isso que às vezes acontece. Tá? Às vezes nós temos assim, nós temos algumas instituições que cometem erros. Né? Aí você tem lá 5.000 pessoas naquela instituição, aí 3 cometem e falam, aquela instituição não presta. Então nós temos, é uma tendência que nós temos, nós somos muito condenatórios. Né? A gente tem sempre essa coisa de achar, então aquilo lá não presta. Quer dizer, olha, então vamos tentar eliminar, ou isolar, ou punir, ou usar algum mecanismo, sabe, que olha, você está errado. Mas não é punir, né, a instituição como um todo, porque você tem 3, 4 que faz, você tem lá um grupo grande que está trabalhando favoravelmente. Então, temos que estar atentos a isso, não podemos sair condenando as coisas, condenando as pessoas, condenando as instituições. Né? Agora, obviamente, né, tem um limite para tudo isso, mas essencialmente as pessoas são boas. Porque senão, toda a mensagem do Cristo, ela ficaria comprometida. Porque nós temos, se nós pegarmos uma pergunta básica que está no livro dos Espíritos, nós somos espíritos, não somos matéria. E nós somos criados por Deus, portanto, todos nós temos a centelha divina. E nós caminhamos por um processo evolutivo. Então, todos nós temos essa capacidade. Tá? Então, não é um A ou B. Então, nós temos essa capacidade desse processo evolutivo. Então, ninguém é melhor do que o outro nesse sentido. Agora, é um exercício que nós vamos ter que estar fazendo. Tá? Ainda no livro Roteiro, no capítulo 29, que tem assim, Além da Morte, o Chico Xavier então, ele diz lá: não existe milagre, estamos naturalmente ligados às nossas criações. O que ele quer dizer com isso? Né? Às vezes a gente vê a pessoa assim, no leito de morte, a pessoa fala assim, né? Arrependi de tudo. Ótimo que ela arrependeu, mas o que ela fez não ficou apagado pelo arrependimento dela. Não tem milagre, ou seja, então eu passo, digamos, eu vivi aqui nessa terra 70 anos. Aí eu passei 50 deles fazendo coisas terríveis com as pessoas. Aí, um mês antes de morrer, eu arrependi de tudo. Que bom que você arrependeu, é um bom sinal. Mas aqueles 40 anos estão creditados para ter que resgatar de algum jeito. Ele não é apagado. Tá? Então, aquelas vezes, visão equivocada, perdi para Deus, sou perdoado. Não é bem isso. Tá? Porque a nossa trajetória,
Aí eu vou voltar à frase anterior, a vida não dá saltos. O que eu faço aqui continua depois. Tá? Então, assim, quando eu desencarnar, eu vou levar comigo a minha herança. Tá? Como eu disse aqui, nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui de veraneio. Então, aquela minha trajetória, ela vai ser acompanhada das minhas ações. Então, está colocado aqui. Então, nós estamos naturalmente ligados às nossas criações. Então, tudo que eu fiz aqui, para bem ou para mal, isso vai ser cobrado. De alguma maneira, isso vai refletir depois na minha vida pós-desencarne. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que fala, com o que age, com o que pensa. Cristo falou isso para nós. Cuidado com o que pensa, com o que fala, com o que age. Porque depois, gente, que a gente solta alguma coisa, o conserto ele é sempre muito complicado. Mas aí, Cristo, Ele dá para nós a grande receita de tudo isso. E a receita está aí. A receita é essa. Não tem muito, em tese não tem muito segredo. E aí eu fico sempre pensando, gente, quem não conhece essa frase? Quem não conhece essa frase aqui, levanta o dedo. Deixa eu ver se alguém que não conhece essa frase aí. Ninguém, né? Acho que é uma frase bem conhecida, quer dizer, pelo menos o sentido dela é bem conhecido, amar a Deus e ao próximo. E eu sempre fico pensando, gente, qual é a nossa dificuldade então? Aí entra exatamente as nossas imperfeições humanas. Entre elas o orgulho, quer dizer, a individualidade, tem várias dificuldades. Porque nós já sabemos isso aqui. Então já está dentro de nós qual é o caminho que nós temos que seguir. Eu sempre cito, eu tive da outra vez aqui, eu citei uma poesia que exatamente que reflete isso, uma poesia antiga lá da década de 80, que os meus contemporâneos vão lembrar dela, que é exatamente a música do Beto Guedes, Sol de Primavera. E quando ele fala exatamente no finalzinho, ele fala, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. É disso mais ou menos isso, quer dizer, ou seja, então nós já sabemos a lição. O que é aprender? Começar a colocar em prática. Porque a lição nós já sabemos. Então cabe a nós, então, começar a exercitar um pouco isso. E aí, lá no livro O Pensamento de Emmanuel, o Martins Peralva, ele coloca mais ou menos como se fosse um esquema, como é que eu vou fazer isso. Eu achei bem interessante nesse livro, que chama aí O Pensamento de Emmanuel, tem uma parte chamada Prática do Bem. Ele coloca 4 situações aqui que são bem interessantes, quase como um esqueminha. Ele diz assim, olha, esquema 1, débitos de ontem. Quando nós chegamos aqui na Terra, nós temos nossos débitos. Se a gente encarnou aqui, porque nós estamos com um problema. Bom, tudo bem, eu vim com um problema. Aí vem, omissão do bem hoje. Aí eu estou aqui e não estou fazendo nada. Conclusão, eu vou repetir a minha experiência amanhã. Então não evolui nada. Então vou ter um problema aí. Segunda situação, débito de ontem. Cheguei com um problema aqui na Terra. Aqui eu contraí mais débito. Aqui que eu falei, que na minha trajetória eu não fiz o que devia fazer positivamente. Resultado, amanhã comprometido e torturado. Então, o amanhã é um novo retorno ao planeta Terra, uma nova encarnação. Então, eu vou ter a minha encarnação um pouco mais dificultada. Terceira situação, débitos de ontem. Prática do bem hoje, nessa encarnação atual. Vida equilibrada amanhã. Quer dizer, então depende de mim. E a quarta situação, crédito de ontem, pessoas que já têm esses créditos, prática do bem hoje, crédito do bem hoje, pela exemplificação do amor, amanhã iluminado, futuro redimido. Daqui, na verdade, ainda são para poucos. Eu acho que a gente conseguir ficar no item 3 é um grande avanço para nós. O item 4 talvez seja para Chico Xavier, essas figuras são mais iluminadas, talvez o Divaldo Franco, então, são pouco. Agora, para nós, se a gente conseguir fazer o 3, eu entendo que é uma grande vitória na nossa encarnação. Ou seja, que nós temos débitos, mas nós estamos aqui para poder fazer a coisa boa, ou tentar praticar essa coisa positiva. Então, se a gente conseguir fazer isso, nós vamos dar um salto importante na nossa encarnação aqui. E esse é o nosso desafio, porque afinal todos nós queremos estar num lugar melhor, tanto quanto desencarnar, quanto no possível retorno aqui no planeta Terra. Se a gente voltar pior, E aí, olha, o que nos ensinou Jesus? Para essa caminhada, para essa minha trajetória.
reconciliai-se com o adversário, enquanto estás a caminho. Enquanto eu estou nesse caminho, nessa minha trajetória, eu tenho que tentar reconciliar com aquelas pessoas que, eventualmente, na minha trajetória, criaram dificuldades para mim. A gente sabe que todos nós temos dessas pessoas. Né? Isso aí não é privilégio de ninguém, isso é uma regra para todo mundo, né? Não é exceção. Né? Então, todos nós temos... Quando a gente vê a história do Chico, né, quando passou vários filmes que passaram sobre o Chico, alguns sobre o Chico, ele vê a dificuldade que ele teve, quantas pessoas, né, não criaram dificuldade para o Chico, né? A gente sabe disso. Ora, se ele ter dificuldade, imagina a gente que não vai ter também, né? Então, enfim, então nós temos que ter isso, né? E o Espiritismo nos ensina: aproveita o presente, a presente encarnação, para corrigires os desacertos espirituais de ontem e mesmo os de hoje. Quando fala de ontem e de hoje, quer dizer as encarnações passadas de ontem, a de hoje é a nossa encarnação atual. Né? Então eu tenho condições de fazer isso, só que eu tenho que exercitar isso. Isso não vai cair por acaso. E essencialmente está ligado à ação, mais à ação. Né? Porque às vezes a gente fica muito no plano da teoria. Então a ação ela é fundamental. O que eu estou fazendo no meu dia a dia, na minha relação com as pessoas, minha relação dentro de casa, minha relação no trabalho, enfim, com os amigos, é isso que vai contar, é isso que vai pesar. Né? E aí, quando eu estiver naquele processo, né, de desencarnação, aqui na mensagem de André Luiz, no livro Conduta Espírita, né, diz assim: resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo. Nisso, a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Aqui não está pedindo para a gente ficar alegre quando a pessoa morre também não, né? Não é fazer festa, não é isso também não, tá? Mas, na verdade, a gente tem que ter esse equilíbrio, quer dizer, ou seja, o desencarne faz parte da vida. O desencarne faz parte da nossa trajetória. Né? E saber lidar com isso também é um sinal de evolução espiritual. Sinal de evolução espiritual. Porque isso mostra que eu estou entendendo qual é a mensagem do Cristo. E a mensagem dele é exatamente essa. O reino não é deste mundo. Portanto, o meu desencarne ele é só um processo. E ele é um processo que, como a gente colocou anteriormente, se na minha caminhada, na minha trajetória, esse processo ele é bem construído, tá? O meu desencarne vai ser mais tranquilo. Tá? Agora, obviamente, se eu tenho, né, nessa minha trajetória, ela não for uma trajetória, eu diria, correta ou exemplar, a gente pode usar vários nomes, né, o meu desencarne pode ser mais doloroso. Tá? Mas não tem como, quer dizer, o desencarne ele é uma constante. As pessoas costumam dizer no ditado popular que a única certeza que nós temos é isso. Né? Não sabe quanto vai ser, podemos ser amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, 30 anos, mas todo mundo vai. Agora, como é que eu vou? Sempre a questão é sempre essa. Como é que eu quero chegar a esse ponto? Tá? Então, esse é o nosso desafio. E aí, olha, como buscar o reino de Deus? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o seguinte recado lá. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias, aí o ozinho aí foi a mais, né? Para se granjear um lugar neste reino, ou seja, o reino de Deus, são necessárias a abnegação, né? Ou seja, então eu tenho que estar disposto a isso, né? E essa questão do apego material às vezes atrapalha muito. A humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunte o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Porque aqui, pouco importa, quando a gente desencarnar, a nossa condição social, política, econômica aqui no planeta Terra. Porque ajudar as pessoas independe da condição material. As pessoas que têm mais obrigação. Isso o Cristo falou. Quem tem mais vai ser pedido mais. Então, quando eu tenho uma melhor condição material, eu tenho a obrigação de ajudar as pessoas. Através de, tem vários, hoje que não falta hoje, por aí são projetos sociais, projetos humanitários. Tá? Então, eu não tenho justificativa para não ajudar as pessoas que estão precisando. Tá? Se vocês procurarem as casas espíritas, elas estão cheias de trabalhos sociais, precisando de pessoas para trabalhar. Porque, normalmente, os trabalhadores são poucos. Tá? Essa também é uma frase bem conhecida nossa, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos.
Isso também está lá na Bíblia, está lá no Novo Testamento. Né? Por quê? Porque normalmente a gente tende a uma omissão. E a omissão não é bom, nós vamos ficar lá naquele número 1, se a gente omitir. Né? Então não é bom a nossa omissão. Então eu preciso participar um pouco. O que eu posso fazer? Né? Qual é a minha condição de ajudar as pessoas? Principalmente, gente, né? E quando fala ajudar, não é só a questão material, mas principalmente a questão espiritual. Né? Principalmente a questão espiritual. Eu sempre, quando chega nesse ponto, tem um fato que eu gosto sempre de citar para ver como que a questão espiritual é importante. Foi numa palestra que eu estava lá no Luz do Caminho, que é ali na Vila Formosa, e aí, num determinado momento, uma pessoa interrompeu e falou: eu queria falar uma coisa. Eu falei: pois não. Que eu estava falando exatamente a importância das pessoas falarem algo positivo para os outros. Né? E eu falei: olha, isso é verdade. Eu estava numa situação tão difícil que uma pessoa me ouviu, e essa pessoa me ouviu de minha dificuldade, me ajudou, me aconselhou, e ela impediu que eu cometesse um suicídio. Ou seja, essa foi uma ajuda espiritual. Uma ajuda espiritual. Então, e todo mundo tem competência para fazer isso, para conversar, para dialogar. Né? Então, todos nós estamos preparados para isso. Então, quando a pessoa às vezes procura a gente nessa correria que está o nosso mundo, a gente não dá muita atenção para as pessoas. Às vezes, se eu conversar com ela 10 minutos, eu posso evitar uma tragédia. Né? Então, a gente tem que estar atento para isso. Olha os sinais aí, aos sinais. Né? Tem que estar atento para esses pequenos sinais, que eles podem representar uma mudança realmente extraordinária. Né? E aí, disse Jesus: o reino de Deus está no meio de vós. Gente, às vezes a interpretação de Cristo ela é extraordinária. Ele não falou: o reino de Deus está lá no céu, o reino de Deus está no meio de vós. Nós somos nós. Nós fazemos o reino de Deus. Não é algo inatingível, fora que... Não, por que Cristo reforçou isso? Porque, mais uma vez, eu sempre estou insistindo muito nisso, quer dizer, o que vai determinar a nossa condição de evolução espiritual é a nossa relação com as pessoas. Cristo chamou a atenção para isso o tempo todo. Né? Então, é nessa convivência que nós vamos tentar melhorar o mundo. Né? E melhorando, eu faço a minha parte. Né? Então, é fundamental a gente estar atento para esse detalhe. Né? Edificação do reino de Deus, lá no livro Vinha da Luz, de Chico Xavier, está assim: não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem. Né? Excessivamente. É sempre bom a gente destacar, porque é claro que o dia ontem vai interferir no meu dia a dia. Eu não posso ficar preso ao passado. Nem as inquietudes demasiado pelos prováveis obstáculos do amanhã. Então, tem gente que não vive porque amanhã vai ser ruim. Aí fica difícil. Eu não vivo porque atrás me prejudicou, eu não vivo bem porque na frente... Você percebe? Então há uma dificuldade aí. Né? Prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem o dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. O que conta é o hoje. É aquilo que eu estou fazendo agora. Qual vai ser o meu comportamento a partir de agora? O Chico diz isso para a gente, né? O que eu fiz está feito. Como é que eu vou terminar agora a minha trajetória? O que eu fiz está feito. Aí nós temos que não nos condenar por isso. Às vezes eu cometi alguma coisa que eu achei que foi errado, eu não posso me condenar por conta disso. Né? Agora eu tenho que tentar mudar esse meu comportamento. Se eu acho que eu fiz coisa errada. Eu sempre gosto de lembrar isso, porque isso é uma questão muito pessoal. Né? No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 51, está lá assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Porque, na verdade, a morte não existe. Né? A morte não existe. A morte, na verdade, ou o que se chama de morte, seria essa nossa perda do corpo material, mas o espírito está presente. O espírito não desaparece. Nosso espírito ele não morre. Então, quando Cristo diz lá que se alguém guarda a sua palavra, nunca verá a morte... Né? Porque às vezes a gente sempre está muito preso, mais uma vez, sempre essa questão do corpo, da parte material. Né? Então, se a gente começar a pensar de forma mais espiritual, a gente vai perceber que isso aqui faz todo sentido, porque o nosso espírito ele não morre. Então, a morte não tem poder sobre ele. Agora, a questão é, como eu vou deixar esse meu espírito? Sempre é em condição que ele vai ficar quando eu desencarnar. Eu acho que é o desafio. Né? Como que eu estou preparando nessa minha matéria agora, nesse meu corpo físico, como é que eu estou preparando o meu espírito? Tá?
Isso, gente, é o nosso desafio. Essa é a nossa caminhada aqui no planeta Terra. Né? E que a gente possa, realmente, com muita insistência, lembrar disso. Tá? Que a gente possa, nesse sentido, usar a própria receita do Cristo, oração, todas as vezes que a gente tiver com dificuldade. Né? A gente perceber que ela faz parte desse processo. E os espíritos superiores, os bons espíritos, estão aí para nos ajudar o tempo todo. Podemos observar esses sinais também dados por nós. Então, nós estar atento para isso. Né? Aprender a agradecer, né, as nossas dificuldades e superá-las, e agradecer a nossa vida. Então, todo dia a gente pode fazer isso, uma coisa rápida, simples. Né? Olha, hoje eu vou fazer uma coisa boa. Hoje eu vou tentar trabalhar em função das pessoas. Isso não é uma coisa extraordinária. Né? É uma coisa que eu posso fazer lá quando eu estiver no meu trabalho. E o trabalho é sempre um local muito desafiador, né? Porque é um local de muita competição. E é um desafio para nós. Então, que a gente saiba aproveitar então, o nosso dia a dia, que a gente viva o dia a dia, que a gente possa, nesse nosso dia a dia, aprender a conviver com as pessoas. E agradecer sempre da nossa estadia aqui na Terra, porque estamos aqui para aprender. Então, que Deus nos ilumine cada vez mais a agradecer essa nossa estadia aqui, que ela não é fácil, ela não é tranquila, mas é possível sim da gente trilhar um caminho melhor, trilhar um caminho mais respeitável com as pessoas, mais tolerante com as pessoas, e nesse sentido a gente estaria caminhando para a nossa evolução espiritual. Muito obrigado, que Deus nos ajude, que assim seja.